Nesse vídeo eu te explico como que você pode aplicar o Palácio Mental, você sendo um iniciante, de forma simples e fácil, para que você consiga entender bem como ela funciona. O Palácio Mental, primeiramente, ele surgiu há muito tempo atrás. Ele surgiu mais especificamente há 2000 anos atrás. E por isso, essa é uma técnica que é utilizada hoje nas partes acadêmicas e também utilizadas para a parte da nossa vida cotidiana ou até mesmo nos esportes da memória. Você não precisa ser uma pessoa inteligente pra caramba ou superdotada ou com uma genética muito privilegiada para conseguir memorizar. Na verdade, basta você ter vontade para querer. E se você tem vontade de memorizar, você vai ser capaz sim de aprender essas técnicas. No caso de uma pessoa que quer memorizar, por exemplo, uma sequência gigante de dígitos, isso é uma coisa que vai requerer um pouco de tempo e trabalho. Mas se você acredita que consegue, então você vai conseguir. Até porque já existem pesquisas mostrando que pessoas normais, elas conseguem chegar em níveis de pessoas que já são mentatletas de competições oficiais. Isso se dá porque nessa pesquisa onde foi apresentado, as pessoas que praticaram, elas só fizeram um pouco todos os dias. Acredito que tenha sido 30 minutos em torno de 6 semanas. Se você quiser se aprofundar mais sobre essa pesquisa, ela vai estar na descrição do vídeo. No fim dessa pesquisa, eles conseguiram ver que é possível sim, e o cérebro dessas pessoas se modificou para ficar mais próximo do cérebro dos campeões da memória. No caso, o que acontece é que essas pessoas elas tiveram uma certa parte do neurônio delas desenvolvido, que é a mesma parte responsável pela utilização do palácio mental. Então significa sim que você vai conseguir sim utilizar. E como que essa técnica funciona? Bem, essa técnica ela consiste em você pegar um espaço que você já conhece. Pode ser a sua casa, por exemplo. Normalmente iniciante começa por aqui. Você escolhendo o seu espaço, que no caso aqui vai ser a sua casa, você agora vai precisar da informação. Você tendo a informação, que no caso poderia ser uma coisa que você quer memorizar. Então vamos supor que eu quero memorizar a sequência 1029. Supondo que você não sabe memorizar essa sequência, por via de simplificação. E agora, para que feche o combo completo, você vai precisar de imaginação. O Dominic O'Brien, ele acabou meio que fazendo um acrônimo para explicar os 3 componentes essenciais da memorização, que seria o ALI, que no caso é associação, localização e imaginação. E é exatamente essas coisas que estamos fazendo aqui. A sua casa vai ser utilizada como forma de localização e a imaginação é o componente principal daqui. E a associação vai ser para a gente conseguir ligar a informação com esse local, que é a sua casa, que estamos querendo fazer. E nesse caso, como que você vai fazer? Você determina o número de pontos que vai ser a sua casa. Pois estamos querendo primeiro formar um espaço. Esse vai ser o que a gente chama de palácio mental. Pois é dentro dele que a gente vai fazer as associações. Vamos colocar as coisas imaginárias e para que a gente possa, então, conseguir recitar a informação que a gente quer. Então, dentro da sua casa, a gente vai criar um número determinado de pontos. Supondo que eu quero memorizar a informação 029, e eu vou precisar de 3 pontos para simplificar aqui. Então, nesse caso, eu vou escolher 3 cômodos dessa casa. Vamos supor que aqui, uma visão de cima, a casa seja dessa forma. Aqui seria um quarto. Vamos supor também,
por via de imaginação, que aqui poderia ser uma sala e aqui pode ser talvez uma cozinha, não sei. Apenas estou fazendo super simples para que fique fácil de entender. Vamos supor então que aqui serão 3 pontos, 2, 3. Você tem que ser agora capaz de, na sua cabeça, fazer esse percurso daqui para cá. Na sua cabeça é como se você tivesse tirado uma foto do seu quarto e você agora está revendo esse ponto do seu quarto. Por isso a gente chama de pontos, porque é como se fosse um momento da sua rota que você está andando aqui. Então você tem o ponto número 1, que seria o seu quarto. Depois, o ponto 2, que seria a cozinha, é como se você tivesse tirado mais outra foto mentalmente. E depois você se imagina andando até a sala, tirando essa última foto mental, por assim dizer. Então no seu quarto, você pode estar imaginando você está olhando para a sua cama, vamos supor, no ponto 1. Já na cozinha, você já está se imaginando olhando, por exemplo, para a sua mesa, certo? Só precisa ser uma visão de alguma coisa. E na sua sala, você talvez esteja vendo, talvez, o seu sofá, apenas por via de simplificação. Então a gente está vendo tudo isso do ponto de vista desse personagem. É como se fosse um ponto daqui. Você faz tudo isso em primeira pessoa. É um pouco lento essa explicação, mas é para ficar claro o que eu estou querendo fazer aqui. Você tem que de fato fechar os olhos e andar em cada cômodo e ter certeza que você tem essa sua casa visualizada. A maioria das pessoas conseguem visualizar sim, porque somos capazes de fazer isso e é uma coisa inata do ser humano conseguir imaginar dessa maneira. E você até faz isso sem perceber, inclusive. Porque, por exemplo, quando você quer pedir informação de algum lugar e você quer relembrar os pontos onde o lugar é ou não, você acaba tendo que refazer isso na sua cabeça para lembrar, tá? Outra coisa seria quando você quer tentar lembrar de onde você esteve da última vez. Isso também pode servir, mas não é uma regra. Então vamos agora continuando para cá. Agora que nós temos isso, nosso próximo passo é transformar essa informação aqui em algo que podemos de fato utilizar no nosso palácio. Dessa forma, você pode fazer isso de algumas maneiras. Vamos primeiro então colocando uma vida para esses números. Porque os números da forma como estão, eles são difíceis de se lembrar. Como são 3, é muito simples uma pessoa lembrar. Mas vale lembrar que isso é um exemplo e por isso a gente tem que assumir que isso aqui poderia ser 20 dígitos, ou 50 dígitos, ou 80, ou até mais do que isso. Então, nesse caso, a gente precisa usar uma forma de simplificar esses números, para que isso seja algo que faça sentido para a gente. Por isso, um método de iniciante muito conhecido aqui para dígitos é o Shaper System, que é até inclusive apresentado pelo Dominic no livro dele também. Ele é um sistema de memória, o que significa que é o que a gente chama de Peg List, ou um Peg System. Você pode pesquisar por esses termos para se aprofundar ou pedir ajuda no nosso servidor que explicaremos isso tranquilamente. Mas o que importa é que esse sistema, como o nome diz, ele usa o formato. O formato do número vai dizer o significado. Então isso aqui pode ser uma bola de futebol. O 2, ele pode lembrar um cisne, porque, por exemplo, o cisne, tá vendo? A ideia seria essa. E o 9 pode ser um balão. No caso, se eu fizer assim, ó, pode lembrar um balão. Nesse caso, a pessoa tem que ter um pouco de criatividade. Então você iria imaginar então no seu primeiro ponto, que seria esse, que existe uma bola de futebol, que ela está aqui interagindo aqui na sua cama. E para isso é interessante que você atribua movimento e exagero. Pode ser uma bola de futebol muito grande e ela está quicando pela parede e ela está se mexendo bastante. Pelo seu quarto, até mesmo derrubando objetos. Então isso já é uma forma de exagero que é bom e ajuda. Porque
a gente não coloca exagero à toa, tá? Para você memorizar mais rápido, na verdade a gente coloca os exageros para não perder tempo criando histórias complexas de memorização. Se você estiver começando, não se preocupe com a velocidade que você está memorizando, porque primeiro leva bastante tempo para entender e dependendo se você estiver muito apressado, pode ajudar, mas você não vai ter a base para entender bem como funciona. Então por isso eu acredito que é bom ter uma base sólida e não se preocupar com o tempo, porque a velocidade ela só vai ser consequência. E assim você vai poder errar sem medo nenhum, sem se preocupar com velocidade. No 2, a gente vai agora colocar o cisne. E o cisne, nesse caso, a gente pode imaginar que ele estava sentado numa das cadeiras, só que ele simplesmente começou a se irritar, começou a derrubar tudo, começou a andar por aí e bater nas coisas. E aí, vamos supor que a mesa caiu, simplesmente, a mesa caiu. E essa seria a animação, por assim dizer, a ação que a gente vê, o exagero nessa segunda cena, que seria o ponto 2. E no 3, o balão. Para que não seja literalmente só um balão, você pode usar sua criatividade aqui. Poderia, por exemplo, apenas como sugestão, eu peço que se você estiver vendo isso, por favor, tente antes fazer sua própria associação, ter uma ideia do que poderia colocar aqui. Mas eu mesmo colocaria, por exemplo, centenas de balões aqui. E eu iria me lembrar daquele filme Up, que tem uma casa e eles colocam vários balões amarrados nessa casa e começa a voar. Eu ia seguir essa mesma ideia. Poderia ser um sofá que teve tantos balões que ele começou a voar, certo? E talvez até quebrou o teto. Isso é uma forma de exagero que faz com que você lembre mais dessa sequência. Isso aqui foi um exemplo apenas com esses 3 dígitos. Mas como eu falei, isso poderia ser com bem mais do que isso. Eu quero agora então explicar por que isso funciona e por que isso seria melhor do que você simplesmente usar a força bruta para memorizar uma sequência. Para exemplo, eu vou colocar isso daqui, mas depois a gente vai usar um exemplo com palavras também, para que não fique apenas só nisso. Isso já é uma sequência muito mais difícil. Uma pessoa normal, ou ela teria que repetir muitas vezes até pegar essa sequência na cabeça. Ela tem que anotar no papel, escrever e escrever. Ou ela pode quebrar em pedaços 23, 89, 12, 35, 86. Mas ainda é grande. Ou ela pode usar a técnica. Ela fazer um percurso divertido entre vários cômodos da casa e navegando por imagens engraçadas que levaria a toda essa sequência. E não só isso, depois que você memoriza, se você fizer esse caminho de trás para frente, ou seja, voltar ele aqui novamente, andando de ré, por assim dizer, já que você memorizou uma ordem, um caminho, isso também é fácil e você ia conseguir recitar a ordem de trás para frente, por incrível que pareça. Além do mais, seria possível você dizer elementos de pontos específicos. Você poderia dizer, por exemplo, qual que é o quinto elemento e bastaria você apenas buscar o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. Você ia contar até o percurso 5 e nele você encontrar a informação 1, que seria o dígito que a gente encontrou aqui. Então até nisso seria possível. E uma pessoa que está memorizando manualmente, ela não tem esse controle. Se ela estivesse memorizando por força bruta, que seria por meio de repetições. Eu selecionei uma lista com 10 palavras para conseguir explicar melhor ainda o meu ponto sobre como essa técnica pode funcionar. Aqui existem 10 palavras, como você pode observar, e você precisaria então criar um palácio com 10 pontos. Ou seja, você precisaria escolher um local que conhece e buscar 10 cômodos. Pessoas que são mais avançadas na técnica, elas não precisam se preocupar com falta de espaço. Você pode talvez ter uma dúvida, e se eu não tiver um cômodo suficiente para abrigar todas as informações que eu quero memorizar? Na verdade, isso não é um problema. Na verdade, é possível criar quantos pontos você quiser, mesmo que você não conhecesse lugares, mesmo que o lugar que você conhece é pequeno ou não tem tantos lugares para andar. Porque o que podemos utilizar seria a imaginação. Você pode, de repente, imaginar na sua casa
cômodos extras, ou até imaginar que existem passagens secretas que levariam a castelos, ou enfim, inúmeras coisas, e isso depende bastante da sua imaginação. Eu sugiro bastante que veja o nosso vídeo sobre os fundamentos, que você pode entender melhor como isso pode ser feito. Porém, até mesmo mapas de jogos podem ser utilizados. Então, uma vez feito a sua sequência de pontos, supondo temos aqui chegou até 10, você vai seguir a mesma lógica. Você se encontra no ponto 1, tira uma foto mental, por assim dizer, né, daquela informação. Uma vez tirado, você vai imaginar aqui um relâmpago. Então vamos supor que é um quarto. Você tem que imaginar que existem nuvens, começou a chover no seu quarto e seu quarto está cheio de neblina e tem chuva e todo o seu quarto está ficando encharcado. Você pode até exagerar e imaginar que tem pessoas nadando no seu quarto. É esse nível de exagero que eu quero fazer. Então, escada. Você vai ter essa sequência. Você vai colocar uma pessoa, pode estar trabalhando numa escada, você pode imaginar um pintor que está precisando usar a escada para conseguir ficar mais alto e poder continuar o seu progresso de pintar a sua casa. Existem muitas ideias. Abacaxi, você pode imaginar o Bob Esponja e assim por diante. Espelho pode ser referência à Branca de Neve ou qualquer outra coisa que você imaginar. E é assim se segue sucessivamente. Agora eu vou passar um exercício, uma lista de 10 palavras para que você tente. Peço também que crie o seu palácio mental para você experimentar como é. Vou colocar agora em seguida. Essas aqui serão as 10 palavras que eu peço que você tente memorizar e não tenha medo se você não conseguir. O que importa é você utilizar a imaginação e seguir da maneira como eu tinha dito, porque com o tempo você vai entendendo melhor como ela funciona e faz parte, errar é normal e à medida que você pratica vai ficando melhor. Então escolha um local que você conhece e boa sorte. E para fechar esse vídeo, eu vou explicar por que essa técnica funciona da maneira que estamos vendo e por que ela não é apenas uma coisa que não ajuda em absolutamente nada. Bom, essa técnica ela está funcionando porque ela está facilitando a nossa vida fazendo associações, porque uma coisa ligou na outra, isso facilita bastante. Também temos o aspecto da imaginação e ela é muito mais eficiente do que você só ficar repetindo e repetindo até esperar que aquela informação entre na sua cabeça, porque você está criando uma história, uma narrativa engraçada e ela tem ordem. Ela tem ordem porque você sabe o caminho para se seguir, você tem um local, esse local você lembra. Lembrando desse local, não necessariamente, mas na maioria das vezes, você vai também lembrar da informação que está ligada a ela, porque você fez o esforço mental utilizando a imaginação para que essa informação ela fique mais na sua cabeça. E isso é o que o Palácio Mental tenta fazer por nós. Ele preserva a ordem. E isso é uma das coisas mais importantes dele, junto com a imaginação que utiliza-se nele. E nele também existe o conceito de memória episódica e também a memória semântica. O Palácio Mental ele reúne esses dois tipos de memória. A memória episódica seria a memória dos eventos. Por exemplo, você lembrar de um dia que você estava assistindo algo em específico, ou do dia que você andou de bicicleta. Então, você lembra desse dia, desse evento. E já a memória semântica seria o conhecimento em si. Por exemplo, você pode não lembrar do dia que você andou de bicicleta, mas você sabe andar de bicicleta. Ou você não sabe quando que aprendeu uma palavra em inglês, como que foi esse dia, mas você sabe de algumas palavras em inglês. E assim por diante. Você tem o significado próprio, a palavra, o significado em si. O que o Palácio Mental faz é unir essas duas coisas numa coisa só. Você cria
memórias episódicas de forma artificial, que é por meio da criação desses locais que você fez. No nosso exemplo, a gente utilizou uma casa para memorizar aquela lista de 10 palavras que você provavelmente tentou. Eu espero que tenha feito isso, porque isso ajuda bastante no seu desenvolvimento, se você quer seguir isso. E com a memória semântica, que permitiu com que meras palavras tivessem uma ordem coerente e lógica para que as coisas funcionem. Inclusive, uma coisa que eu até quero acrescentar aqui é que existe lógica também. Uma das coisas também importantes. É interessante que você dê uma olhada em livros também e outros fóruns para você entender melhor. Mas o componente de lógica aqui, como que ele ia funcionar? No caso do cisne, você pode lembrar no começo do nosso vídeo, o cisne ele iria reagir naquele ambiente. Você ia ter que utilizar um pouco de lógica para pensar. O que é que um cisne faria em cima de uma mesa ou de uma cadeira? Como foi no exemplo da memorização do número, que ele estava numa cadeira, a gente colocou que ele ia simplesmente sair derrubando tudo. Isso foi um evento lógico. É uma coisa que faz sentido, de certa maneira. E por ter feito sentido na nossa cabeça, ainda é mais fácil de lembrar. Porque como que funciona o processo de recitar a informação? Quando você está recitando a informação, você está andando todo de novo aquele percurso que você fez. Você está andando todo aquele caminho que você fez e você vai ter que fazer esforço mental. Porque primeira vez que você fecha o olho e vai para o ponto 1, está um escuro. Você talvez vai ver uns ruídos aqui, uma coisa aqui, outra aqui, e vai ter que ir lembrando na sua cabeça, poxa, o que estava acontecendo aqui? Ah, tinha uma ação aqui. Ah, eu tô lembrando que tinha alguém pulando. Aí depois a pessoa lembra, então é, sei lá, 0. Então a pessoa lembrou, a informação era 0. Era uma pessoa pulando e ela estava pulando porque ela estava indo atrás de pegar uma bola. Então isso já foi suficiente para lembrar da informação. O que significa que você não precisa memorizar de forma perfeita, só precisa saber um pouquinho. Só um pouquinho já é suficiente. É você sentir um pouco. Uma outra forma de entender isso, como você tem que ter essas imagens, eu sinto bastante o Dominic, mas é porque o conteúdo dele é muito didático, mas ele uma vez deu uma explicação. Para utilizar a memorização. Ele deu no exemplo do livro dele o seguinte, não olhe para trás, mas o Nelson Mandela está atrás de você. Tá, é um pouco estranho. Mas por que ele diz isso? Porque quando você escuta, você pode não conhecer ele, mas substitua por qualquer pessoa, qualquer famoso. Você, ao tentar imaginar, escutar esse nome, você já automaticamente tenta imaginar essa pessoa. Você não vai ter uma visão perfeita como numa foto, mas você talvez ia ver a barba dessa pessoa ou traços sutis que lembram essa pessoa. Isso já é suficiente. É isso que nós vamos querer no nosso palácio mental também. Não é uma imagem perfeita. Então, todo esse processo de recitação exige isso. Você vai ter que se forçar a lembrar dos pequenos nuances. Dos pequenos nuances. E é isso. Acredito que o vídeo já está bem longo, mas ele já dá uma explicação interessante do como você pode estar fazendo. Você vai passar por todo esse processo, recitar, revendo as imagens e você vai ser capaz de recitar tudo. Algumas pessoas, elas primeiro têm certeza de ter olhado todos os pontos do palácio antes de começar a recitar. Outras pessoas vão tentando relembrar e recitando à medida que elas vão relembrando. Esse é uma aproximação um pouco mais lenta se você vai apresentar para pessoas, porque você vai ficar travado na hora que você vai falar. Mas se você dá um tempinho para revisar tudo, tem como você dizer de uma vez só, 029, e dar um efeito, uma impressão bem melhor se você quer apresentar para alguém. Então, recapitulando aqui, a gente entendeu como que a gente pode memorizar utilizando números, entendeu também que qualquer pessoa consegue fazer isso, uma coisa que não é limitado a um grupo de pessoas, qualquer pessoa pode fazer isso. Teve os exercícios
No caso, um exercício que eu passei, eu espero que tenha feito, e isso já ajuda bastante para você ter uma base. E se você tiver interesse mais sobre essas técnicas ou outras aplicações, como por exemplo, se você quiser ver isso para memorizar textos de apresentações, isso também é possível. Porém, exigiria uma abordagem diferente do que as que eu fiz aqui para as palavras. Em vez de você memorizar palavra por palavra, você ia pegar uma linha inteira e já ia transformar numa imagem. Ou você pode transformar essas palavras, juntar elas, criar uma única só história, que é o efeito de criar apenas uma única imagem também, mais ou menos. Então, no exemplo aqui, eu acabei pegando esse texto para que fique mais simples de entender. Como que você transformaria isso aqui numa imagem? Você pode utilizar da criatividade para isso. E eu vou deixar isso como um exercício também para que você faça. Nesse caso eu não vou tentar resolver. Quero que você crie uma imagem mental que poderia representar essa linha, seguindo tudo o que você já viu até agora. Isso já seria uma base para você ser capaz de memorizar textos. A questão é que um texto ele é feito de múltiplas linhas, então você tem que ter uma sequência de histórias. Muitas vezes você não ia conseguir fazer sempre assim. Então às vezes ia ser às vezes algumas pequenas imagens, mas a questão é que a junção de todas elas ajuda bastante. Então, talvez em um próximo vídeo tente fazer uma explicação mais avançada de como isso se torna, mas agradeço bastante a quem ficou até o final do vídeo. Se você tem alguma sugestão de como melhorar o nosso canal, fique à vontade, deixe suas sugestões também. E que você tenha uma ótima memorização e continue aprendendo, porque essa é uma técnica muito difícil de começo, mas se você tiver prática, você vai conseguir utilizar no seu dia a dia e melhorar a maneira que você vive e até mesmo melhorar sua autoestima caso você sente que não tem uma memória boa e se sente mal por isso. Muito obrigado quem assistiu e tchau.